Você já se perguntou se o modelo de solução consensual do TCU realmente funciona? Pois agora temos a resposta, e ela vem de uma fonte independente, o relatório Balanço das Solicitações de Solução Consensual no TCU 2022-2025, publicado em janeiro de 2026 pelo Laboratório de Regulação Econômica da UERJ. Esse estudo analisou todos os 44 processos de solução consensual instaurados entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025 e traz um diagnóstico inédito sobre o que deu certo, o que deu errado e o que precisa evoluir. E o mais interessante, muitos dos problemas identificados pelo relatório foram justamente os que motivaram a publicação da Instrução Normativa TCU número 101 de 2025, que atualizou e aprimorou o modelo. Sou Érico Torres, engenheiro e advogado, e ajudo profissionais da engenharia a lidar com conflitos em obras públicas. E hoje quero te apresentar de forma clara e objetiva os principais achados desse relatório. 1. Transparência. Avanços, mas ainda limitada. O relatório mostra que 12 processos tiveram transparência máxima. 25 processos tiveram transparência razoável, 5 processos tiveram transparência inferior e 2 processos tiveram transparência mínima. Ou seja, a maioria dos casos é razoavelmente transparente, mas com limitações importantes. O relatório destaca que a maioria dos documentos de cada processo só é disponibilizada após o proferimento de acórdão pelo plenário do TCU, e que as reuniões travadas na Comissão de Solução Consensual, espaço institucional onde os acordos são construídos, não são gravados ou transcritos integralmente. Isso significa que o controle social ainda é restrito durante as negociações. 2. Participação das partes. Prática avançou antes da norma. Mesmo antes da IN 101/2025, tornar obrigatória a participação do particular, o relatório constatou que, na totalidade dos casos analisados, os particulares envolvidos foram chamados a participar da CSC. Já a AGU foi fonte de conflitos. Em vários processos, ela não foi notificada e questionou sua ausência. A IN 101/2025 corrigiu isso para prever sua participação obrigatória. Tempo de transmitação, mais longo do que se imaginava. O relatório revela 13 meses é o tempo médio até o acordo que homologa o acordo. 17 meses é o tempo médio até o encerramento total do processo. Ou seja, o consensualismo não é rápido, mas ainda assim é muito mais eficiente do que litígios tradicionais. 4. Obstáculos ao acordo. Onde os processos travam. O relatório identifica 6 pontos do processo onde pode ocorrer travas ou atrasos nas soluções consensuais. 1. Análise de admissibilidade. Verificação inicial para decidir se o pedido pode seguir adiante. 2. Discussões na Câmara de Solução Consensual, CSC. Etapa em que as partes negociam e buscam convergência. 3. Avaliação pelo corpo técnico do TCU. Análise especializada para embasar a decisão. 4. Manifestação do Ministério Público junto ao TCU, o MT do TCU. Parecer que pode influenciar o andamento. 5. Julgamento pelo plenário do TCU. Decisão final dos ministros. 6. Reanálise pelas partes. Ajustes ou revisões solicitados após o julgamento. E traz dados importantes. 9 processos foram inadmitidos. 8 por motivos objetivos, ilegitimidade ou falta de interesse. 1 por conveniência e oportunidade. 25 processos chegaram a acordo na CSC. 5 processos não foram a acordo. E as razões do insucesso não são conhecidas, pois não há registro em atas ou gravações públicas das reuniões. 10 acordos receberam questionamentos do corpo técnico. 15 acordos receberam questionamento do Ministério Público do TCU.
20 acordos foram homologados pelo plenário, mas em 11 deles o plenário sugeriu alterações. Em 9 casos, o termo de autocomposição ainda não foi juntado aos autos, o que compromete a transparência. Setores mais presentes: rodoviário, 9 casos; energia elétrica, 8 casos; aeroportuário, 6 casos; ferroviário, 6 casos. Telecomunicações, portos, saúde e previdência também aparecem. Isso confirma que o concessionalismo está sendo usado justamente onde os conflitos são mais complexos e custosos. E que tudo isso significa para você, gestor, engenheiro, advogado, profissional de infraestrutura? Significa que o concessualismo funciona, resolve conflitos complexos, reduz litígios e gera valor público. Mas também significa que a qualidade dos pedidos precisa melhorar, a transparência precisa evoluir, a participação social precisa ser fortalecida e o fluxo processual precisa ser mais previsível. E é exatamente isso que a INTCU 101/2025 foi tão importante. Ela atacou diretamente os problemas identificados pelo relatório. A IN 101/2025 elevou os requisitos de admissibilidade, tornou obrigatória a participação da EGU, formalizou a participação social, reforçou a transparência, padronizou o fluxo de aprovação e reduziu incertezas jurídicas. Ou seja, ela transformou o que era experimento em uma política pública madura. Se você quer entender como aplicar esses achados nos seus projetos, acompanhe nossa playlist TCU e Consensualismo. Deixe seu comentário e fortaleça essa discussão. Curta, compartilhe e inscreva-se. Me acompanhe também no LinkedIn, no meu canal no YouTube e no meu site para conteúdos exclusivos e ferramentas práticas. Um abraço e até a próxima.